Todos muito bem-vindos aqui no canal TV Miss Brasil Forever. Esta tarde vamos voltar ao ano de 1989 e conhecermos a história da bela semifinalista, a Miss Amazonas Universo 1989, a Luiziana Medeiros. Ela já chegou, já está aqui no nosso canal aqui. Eu vou mandar um convite para ela para darmos início a dividida entre dois países, Espanha e Brasil. Vamos lá. Boa tarde, Luiziana. Oi, Josenildo. Boa tarde. Boa tarde, minha querida. Sejam muito bem-vindas à série de lives Miss Brasil Forever. É um prazer ter você aqui conosco. E vamos agora até o ano de 1989. Só você, hein? Saber mais curiosidades do Miss Brasil 89 com você, a bela Miss Amazonas 89. Obrigada. Como você vai me pegar nessa máquina do tempo e voltar para o 89? Obrigado, viu? Vamos. Obrigado por esse momento. Obrigado você, minha rainha. Então vamos lá, Luiziana. Vamos começar primeiro pela sua infância. Eu queria saber qual foi o sabor da sua infância. Olha, em Manaus, quando eu morava lá, tinha um cascalheiro que ele fazia um barulhinho com um triângulo de metal. Eu não sei como é que é o nome desse instrumento. Ele fazia tic, 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 tic. E eu escutava, eu já saía correndo para pedir para ele vir para casa. Ele levava uma... É cascalho. Quem é do Amazonas sabe do que eu estou falando. É uns cones, assim, tipo waffles. Muito gostoso. E eu chamava os cascalheiros, eu pegava os cascalhos e chamava a minha avó para pagar. Falava, vó, o cascalheiro quer falar com a senhora. E ia embora. E esse é o sabor da minha infância, o cascalhinho. O cascalho de Manaus. E em qual cidade você nasceu? Eu tenho a minha família paterna em Belém e a minha família materna em Manaus. Então, eu nasci em Belém e com 2 aninhos e meio a gente se mudou para Manaus. E na sua adolescência, você já sonhava com as passarelas e com os concursos de beleza? Como eu sempre fui muito alta e magra, as pessoas falavam realmente isso para mim. Mas eu não, realmente não pensava, mas com o tempo eu falei, gente, será que tem alguma coisa realmente aí, né, que pode dar certo? E chegou um momento que eu começava as pessoas a perguntarem, vamos fazer um desfile. Já com 13 anos, já comecei a desfilar e eu gostei daquilo, sabe? Daquela vida da música, dos ensaios, de botar roupa, de desfilar. Aí foi e acabei aqui onde eu tô agora. Agora, uma curiosidade maior. Quem descobriu a Miss Amazonas 1989? O meu grande amigo, irmão, eu chamo ele, para mim, eu chamo ele de meu fado padrinho, que é o Célio Sádio, um dos melhores fotógrafos do Brasil, que tem trabalhos pelo mundo inteiro. E eu passei um ano no Rio com a minha mãe e voltei para Manaus quando eu tinha 15 anos. E eu já voltei a desfilar, então eu fazia desfiles na televisão eu já estava assim metida no mundo da moda em Manaus. E um dia toca o telefone da minha casa, era ele. Eu nem sabia quem era e foi ele realmente que me... Foi como um parto. Ele me mandou para o mundo, ele me ensinou tudo, tudo sobre moda, tudo sobre... Gente, ele me ensinou tudo, tudo que eu não sabia. Em Manaus eu nem sabia que era Christian Dior, nem sabia que era Gianni Versace, eu nem, não sabia nada. E ele foi que realmente me botou nesse mundo maravilhoso, tanto das misses como da moda. Certo. Agora eu queria que você contasse como foi a sua trajetória para você chegar ao Miss Amazonas 89 e que você falasse, né, um pouco sobre o Miss Amazonas 89, sua experiência nele. Eu não achava que eu era o biotipo para ser Miss, para falar a verdade. O biotipo no Amazonas, na época, era um biotipo mais curvilíneo, mais aquela mulher linda, mas com curvas. Eu não tenho curvas. Eu sempre fui magra, alta,
me chamavam de Olivia Palito no colégio, a pior coisa era fazer educação física, todo mundo ria nas minhas pernas magras. Então, aí o Célio falou, vamos tentar? Eu falei, você acha? Ele falou, vamos tentar. E a gente, juntos, ele e eu, a gente entrou nesse projeto e no final das contas, porque realmente eu impactava as pessoas, porque eu não era o biotipo que eles buscavam. Pelo menos era o que eu pensava. Acabei ganhando. Ganhei. E foi maravilhoso. Eu chorava. Foi tipo assim, de repente, sabe? Sim, você vale, você é bonita, você é como você é, se ame, porque você é bonita. O teu corpo é bonito. E o que você sentiu no momento que você foi coroada a Miss Amazonas 89? Um sonho. Um sonho. Você não pode imaginar o que que é. De repente, aquela garotinha que corria descalça, subia pelas árvores e era meio louquinha, de repente foi coroada a mulher mais bonita do estado dela. Imagina. Imagina, sem pensar, porque, claro, você tem esperança, mas ninguém tem certeza, né? Principalmente com o meu biotipo, que eu mudei aquilo lá. Naquele momento foi uma mudança que aconteceu quando eu ganhei. E quem eram as mais fortes candidatas para você no Amazonas, que você achava assim? Josenilda, eu não lembro. Eu não lembro das meninas. Eu não lembro, realmente não lembro. Desculpa, mas eu não lembro das meninas, do nome Não, delas. sem problema. E assim, teve muitos prêmios, você ganhou prêmios como Miss Amazonas 89? Eu ganhei na época uma passagem para Miami. Foi meu prêmio na época, que eu não fui. Maravilha. E agora vamos entrar no Miss Brasil. Como é que você se preparou para ir disputar o Miss Brasil? Teve muito tempo da sua eleição, quando você foi eleita Miss Amazonas, ou foi super corrido? Tipo, menos de um mês você já estava no Miss Brasil, assim, deu Nossa, para se preparar bem? foi rápido, foi rápido. Eu fui patrocinada pela construtora Exata na época, do nosso saudoso, já uma estrelinha, Otávio Raman, que foi maravilhoso, foi quem acreditou em mim, foi quem me ajudou. Então, praticamente o meu enxoval foi patrocinado pela essa construtora. As minhas roupas foram feitas à medida todas. Eu tive modistas, eu tive a estilista. Eu escrevi aqui porque faz tempo disso. Como era o nome dela? Consuelo Nunes, que ela era representante da Vogue no Amazonas na época e ela fez inclusive o meu vestido, aquele vestido branco o meu vestido de gala foi dela também. E nada, eu e Célio correndo para cima e para baixo, buscando roupa, tirando medida, comprando tecido, desenhando, foi tudo. Ele é uma das pessoas mais fantásticas que eu conheci na minha vida. E graças a ele, eu estou aqui em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Tá certo. Eu lembro que em 89, por o SBT, né, ser o concurso, né, a realização do concurso era pelo SBT, pelos estados, por exemplo, aqui em Pernambuco foi a TV Jornal, que promoveu o Miss Pernambuco 89. Aí foi uma coordenação particular na época ou foi alguma TV afiliada que promoveu o concurso, o Miss Amazonas? Dos Unidos, eu acho que foi a TV A Crítica. Se eu não me engano, era a TV A Crítica na época, em Amazonas, que é o grupo A Crítica, né? Que é o maior grupo mediático do Amazonas. Se eu não me engano, E foi ele. E eles deram apoio também para você na sua viagem para o Miss Brasil, a coordenação estadual? Bem, eu estava estampada em todos os jornais, naturalmente, quando eu ganhei Miss Amazonas. O Célio previamente já tinha feito comigo aquelas fotos da penteadeira, de você vestida de seda com o hobby, sabe? Essas coisas. Já estava tudo preparado, ele fez tudo, organizou tudo, então já estava tudo no jornal. Eu fui convidada para ir na TV A Crítica, eu conheci a presidente da Crítica, mas apoio no sentido foi esse, a divulgação, entendeu? Um artigo maravilhoso que eles escreveram sobre mim. Para mim, isso é um apoio. Então, o apoio deles foi
reconhecer Luiziana Medeiros como Miss Amazonas, como a mulher mais bonita do Amazonas em 1989. Linda, linda até hoje, viu? Maravilhosa. Obrigada. Olha, como é que foi a sua chegada em São Paulo, né, para o Miss Brasil? Foi tranquila? Foi bastante tranquila. Gente, a organização do concurso nota 10, tudo perfeito, recebimento, o hotel, a organização maravilhosa. Uma coisa que eu vou falar, a Prefeitura de Manaus foi quem patrocinou também a viagem, a estadia do Célio, meu fado padrinho, que ficou no mesmo hotel que eu. E uma história que eu posso te contar é que ele conseguiu se contrabandear, porque a gente tinha um desculpa, às vezes o português me falta. É, um, como se diz? O hotel, a parte onde a gente estava, ninguém podia subir. Sim. A gente estava super controlada. Ele conseguiu entrar, era Páscoa. Ele me trouxe, ele tocou na porta. E quando eu olhei, abri a porta, só vi um coelho desse tamanho, assim. Feliz Páscoa! E me deu o coelho. Entendeu? Mas foi tudo perfeito em São Paulo. Perfeito, perfeito, perfeito. Agora chegou a hora das curiosidades. Eu gostaria que você falasse sobre os bastidores do Miss Brasil 89, as curiosidades, quem foi sua companheira de quarto. Foi a Miss Amapá, a Keila. A gente se divertia muito no quarto. Você tem que pensar, eu tinha 17 anos, nós éramos todas garotas que acabávamos de sair de casa, entendeu? Vocês viram aqueles glamour, mas nós éramos garotinhas brincando de ser adultas, de ser bonitas, de receber elogios, de ser glamurosas. E a minha experiência, os bastidores do Miss Brasil, primeiro o Silvio Santos, a história de que ele era alérgico a perfume é verdade. Nos foi dito para não botar perfume quando a gente foi fazer os ensaios com ele. Exatamente. Bem, a equipe toda maravilhosa, os coreógrafos, a Joyce na época, são coisas que eu escutava de criança, a coreógrafa Joyce, os maiores, acho que era a Catalina que chamavam, né? Era coisas que a gente de criancinha foi crescendo. Você sabe disso. Você vai crescendo com os Miss Brasil da vida e de repente você tá lá, você tá com Catalina posto, você tá dançando com a coreografia da Joyce, você tá do lado do Silvio Santos, entendeu? Era bom, 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 bom. Maravilhoso, maravilhoso. Curti muito. Maravilha. E você teve uma corrida de kart com as misses, né, com as candidatas. Você foi bem ao volante, assim, como é que foi sua performance no kart? Eu não tinha carteira de motorista, só sabia dirigir bate-bate de feirinha de bairro. Eu não fiz, eu já estava na torcida. A Flavinha que foi, Flavinha máximo, Flavinha fantástica. Mas eu estava na torcida para as meninas, mas eu não tive coragem, não sabia nem onde é que estava acelerador e a embreagem. Então eu falei, não, isso não é para mim, vão vocês, curtam, divirtam, e eu estou aqui na torcida com cuidado, que não aconteça nada, mas só de estar presente, só de ter vivido Interlagos, maravilhoso. Experiência, não é muita gente que chega até o asfalto do Interlagos, entendeu? Então já foi um momento assim muito, muito, muito bonito. Olha que live maravilhosa. É muito bom a gente ouvir de vocês esses detalhes da história. São 36 anos passados assim, e vocês são inesquecíveis, né? 36 anos de história do Miss Brasil 89. Que prazer falar com você, como eu falei com várias meninas já de 89 aqui, cada uma com a sua visão, com a sua trajetória, com as suas memórias. Então, isso é que é a essência da nossa live aqui, é registrar os momentos do passado, independente da quantidade de anos, porque eu estou me sentindo com você aqui agora, como se nós estivéssemos no ano de 1989. Ai, que bom, Joselito. Que E bom. isso é maravilhoso, né? Então, vamos continuar em 89 aqui, que Viajar eu no quero tempo. saber mais coisas. Viagem do tempo. Aí agora, Luiziana, eu queria saber o seguinte. Ao ser chamada para compor o top 12 do Miss Brasil 89, o que você sentiu? Você já esperava a sua classificação?
naquelas preliminares que vocês apareceram em vídeo, que aparecia a nota, vocês já sabiam antes quem eram as 12 ou foi surpresa, só ali na hora do envelope? E o que você sentiu naquele momento? Não, não, tudo era muito correto. Ai, desculpa, tudo era muito correto. Nada era tudo ao vivo e a cores. Tudo acontecia naquele momento. As notas, a pontuação, tudo acontecia nesse sentido. E a gente ficava sabendo, claro. Principalmente os primeiros que ficavam sabendo eram os cabeleireiros, os maquiadores, já sabiam antes da gente até. E qual que foi a outra pergunta? Desculpa, me enrolei agora. Assim, o que você sentiu, né, naquele momento que o seu nome foi chamado Se eu no já... top 2? Eu tava... havia o Célio também fazia eu tinha alguns jornais, porque naquela época não tinha Instagram, não tinha Facebook, tudo era orgânico. Então ele já estava, eu já tinha alguns artigos de jornais em São Paulo falando de mim. Eu acho que eu fui uma das poucas que se escreveu sobre naquela época. E eu realmente não vi, ele me contava, mas eu não via, porque a gente estava realmente isolada ali. Claro, todo mundo, tecnicamente, todas somos Miss Brasil em algum momento. Tecnicamente, depois o negócio vai ficando mais estreito até ficarem as três. Quando eu passei para o top 12, eu não, Miss Brasil não, mas eu escutava da Marlene, eu escutava da Eliana Marques, que é Miss Brasil 88, que foi me visitar em São Paulo, falou: olha, você tá bem cotada, viu? Tá. Eu falava: será? Eu falava: tá. Quer dizer, aí você começa a falar: será ou não será? Entendeu? Aí já foi uma esperancinha aí que... Mas quando me chamaram pro top 12, eu falei: uau, será que vai ou não vai? Mas não foi, mas não tem problema. Não, você brilhou, foi linda, linda. Você falou que foi a Isabel Beducci que estava dando apoio para você, achando você uma favorita, a Miss do ano passado, a Miss Brasil, ou não? Não, a Eliane Marques, que foi a Miss Amazonas 88, foi quem me deu a Ah, coroa sim, e a faixa e o cedro. sim, sim. Ela E morava quem em São era? Paulo, né? Sim. E agora eu queria saber quem era a sua favorita ou favoritas ao título de Miss Brasil 89? As três. Polim, maravilhosa. Flavinha, você viu? Você viu? Flavinha já arrasou na primeira. Ela já chegou arrasando com aquele traje assim. Sou eu. Olá. E séries, perfeita. As três, você via as três, elas tinham as três luz própria. É verdade. Sim. Bom, agora uma super curiosidade que está aí no Instagram, todo mundo, muitas visualizações no vídeo. Um vídeo que me chamou muito a atenção. Após a contagem de votos da Miss São Paulo, Adriana Colim, você estava ao lado da Miss Rio de Janeiro, a Simone Julião. E no vídeo do Miss Brasil, né, vocês aparecem conversando, não é? Você coloca o seu A ombro, sua cabeça. cabeça no ombro da Miss Rio de Janeiro. E eu queria saber o seguinte, passados 36, exato 36 anos, né? Você poderia nos revelar aquele momento, você com a Simone e o Julião, de que vocês estavam conversando ali? Exatamente eu não lembro, mas a Simone com certeza estava falando: Luiziana, te quieta, te comporta, te acalma. É, eu achava que Colin ia ganhar. Eu achava que Colin. Então, no momento dos votos, eu não sei se você percebeu, a gente tinha uma perspectiva, a gente via o público e na frente via os jurados. Então, realmente, as três polarizaram bastante os jurados. Então, parecia que era uma guerra de um querendo baixar o outro, sabe? Tinha notas que não tinha explicação. Você não pode dar um 4 ou um 6 para aquelas coisas, para aquelas mulheres maravilhosas. Então, foi na hora que eu vi isso, eu vi a reação dos juízes, e eu acho que eu fiquei assim, porque na hora foi quando a Colin tinha menos pontuação. Eu falei: pô, Colin não vai ser ela. Eu acho que foi, exatamente o que foi, eu não lembro. Mas não. A gente estava num nervo, sabe? A gente estava de trás, tipo, foi um negócio, foi
Foi muito... E o Silvio Santos ainda fazia aquela coisa, vamos, não sei o quê, e você, e você? E, vamos pra lá, e vamos pra cá. Ele é incrível. Era incrível, que Deus o tenha. Sim. Luciana, a Flávia Cavalcante, Miss Ceará e a grande vencedora do Miss Brasil 1989, com a diferença de 1 ponto em relação à Miss São Paulo e vice-Miss Brasil, Adriana Colim. O que você achou desse top 2 nessa disputa final emocionante ali? Eu achei maravilhoso. Eu achei maravilhoso. Ganhou quem teve a maior pontuação, simplesmente. Para mim, as três poderiam ter sido a Miss Brasil e teriam representado o nosso país com toda a beleza. As três são três tipos de estereotipos diferentes. E Flavinha fez maravilha. Flavinha muito forte. Flavinha chegou a... Estou eu aqui e com todo o merecimento, nossa rainha de 89, Flávia Cavalcante. Sim. Luciana, teve alguma recepção para você no seu retorno do Miss Brasil 89 como uma das 12 mulheres mais bonitas do Brasil lá no Amazonas? Não teve. Só que um bom amigo da minha mãe, ele era o gerente da Varig, na época da Varig, no aeroporto de Manaus. E era uma pessoa que eu conhecia desde pequenininha, de me ver correndo sem sapato, como eu te falei, por aí subindo pelas árvores. E ele me recepcionou. Quando eu cheguei com o Célio, que eu saí no finga do avião, ele estava me esperando. E aquilo foi para mim, eu fico toda arrepiada. Eu nunca esperei, porque era uma pessoa que eu falava assim, ele era sempre muito reservado e tal. E ele me deu uma honra tão grande, essa pessoa, sabe? Que eu fiquei assim, gente. Ele foi, para mim, foi como um recebimento do Estado naquele momento. Ele representou isso para mim. E foi maravilhoso. Eu sou grata até hoje. Sim. E como foi seu reinado de Miss Amazonas 89? Pelos meus cálculos, eu acredito que você tenha reinado aí uns 2 anos, não é? Porque não teve o Miss Brasil de 1990. E aí, como é que foi esse reinado seu, estadual? Olha, Josenildo, quando eu já vim de São Paulo com contratos de modelo, que o meu objetivo era seguir a carreira de modelo e profissionalmente, e eu já vim de São Paulo com contrato com uma agência. Então, foi chegar em Manaus, eu tive uma tour pelo interior do Amazonas, como Miss Amazonas, mas realmente foi chegar em Manaus, fazer essa tour, ir para a prefeitura, para o Palácio do Governo, fazer umas 2 ou 3 coisas, ir para casa, fazer as malas e ir para São Paulo. Inclusive, eu morei com a Eliane, com a Miss Amazonas 88. Ela me ofereceu para a gente morar juntos em São Paulo. A gente morou um tempo em São Paulo juntas. Foi maravilhoso. Sou muito grata a ela, porque ela foi uma das que também me apoiou muito nesse caminho. E você chegou a passar a faixa à sua sucessora, a futura Miss Amazonas, eu acho que em Não, 91? Não, né? não. Eu fiquei com a coroa, o cedro, o manto e ficaram na casa da minha avó. Ficou lá. E quando houve o Miss Amazonas 91, a minha avó me ligou, que haviam contactado com ela para ir buscar. Só que eu estava em São Paulo, então eu falei, vó, ela falou, você vai entregar? Vai entregar. Eu falei, o que eu posso fazer, vó? Eu não posso sair voando. E a menina precisa, né, de entrega para ela. Não, infelizmente não. Eu queria muito ter podido fazer, mas infelizmente não, pessoalmente não. Certo. Luiziane, para você, como foi estar no Miss Brasil 1989, o último concurso da era Silvio Santos, realizados no Teatro Silvio Santos? Eu acho que foi, para mim, era o Miss Brasil como eu conhecia de criança. É o que eu via na televisão, que você sabe disso. Então, para mim, era a realização de um sonho. Eu tô ali, Silvio Santos na minha frente, essa lenda da televisão, da mídia brasileira, conversando comigo, falando comigo, elogiando, falando coisas bonitas, andando para cima e para baixo. A gente fazendo antes do concurso, que a gente fazia os ensaios com ele, a gente estava de
tu a tu com ele. A gente estava lá conversando com ele, entendeu? Ele é super, assim, amoroso, super amorzinho com todas nós, com a devida distância e respeito, mas um sonho. Imagina você. Você vê isso a tua vida inteira. De repente ele está na tua frente. Domingo no parque, eu dançava em casa, sabe? Aquelas coisas que tinha. E de repente ele está na minha frente, falando comigo. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Sim. Ô, Luziane, sabemos que você hoje, né, você mora na Espanha, por isso que essa live está exclusivíssima aqui, às 16 horas, por conta do fuso horário Brasil e Espanha. Aqui, ó, tá ficando E escuro já aqui. aqui também, daqui a pouco, 5 horas, já começa a escurecer. E aí, o que acontece? Quando foi que você decidiu ir morar fora do Brasil, não é? E o que você faz atualmente? Então, em 92, eu recebi uma oferta de trabalho na Espanha e vim para a Espanha. Depois da Espanha, eu fui para a Alemanha e realmente fiquei 7 anos na Alemanha, mas como base, tipo assim, viajava pela Europa, tipo, tudo como modelo. Viajava desfilando, trabalhando por toda a Europa, Suíça, Holanda, França, fui para os Estados Unidos também. Desfilei para bons nomes, grandes nomes também. Tenho orgulho de... Posso falar que é verdade. E agora mesmo Minha filha tem 26 anos, agora mora em Berlim, se independizou com 18, é minha vida. E agora mesmo eu trabalho com gestão de projetos de construção de autos de luxo. Maiorca eu moro em Palma de Maiorca, quer dizer, Maiorca, e aqui é um lugar bastante que está se tornando um segundo Mônaco e tem um mercado muito grande de casas de luxo e eu trabalho nesse setor. Eu faço a gestão de projetos de construção, inclusive no grupo das meninas, das Misses, que a gente tem um grupo, você sabe? De vez em quando eu mando foto da obra, assim, com capacete. E é o que eu faço agora. Maravilha. E que dicas você daria para as futuras Misses Amazonas? E tenha muito orgulho da terra que você representa, sempre, 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 sempre. É é um orgulho enorme representar o Amazonas, o pulmão do mundo, a bacia do mundo, e simplesmente que elas sejam elas, que elas saibam quem elas são, porque você tem realmente, às vezes tem gente que quer passar uma rasteira em você, tem gente que fala mal, tem gente que... Infelizmente o mundo é assim, que elas sejam elas, que elas saibam quem elas são e que elas lutem pelo caminho que elas querem seguir. E eu queria saber o seguinte, valeu a pena, Luziane Medeiros, ser a Miss Amazonas Universo 1989? Muito, 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 muito orgulho, muito orgulho. Eu acho interessante nas tuas lives que as meninas falam, eu fui a ex-miss, e você fala, não, você é a miss ano tal. E é Isso. maravilhoso isso. Eu nunca tinha pensado nisso, é verdade. Eu sou a Miss Amazonas 89. Não sou ex. Exatamente. Eu Não, sou. é Muito a bom. Miss Amazonas 89. E assim, eu não poderia encerrar essa live aqui, porque eu vou fazer a última pergunta a você e tem um ping-pong aqui que eu pergunto e você responde. Eu queria fazer um registro, um agradecimento a Karina Padilha, a Miss É, Alagoas do Universo é. 1989. Beijo, Karina, muito linda. obrigada que você intermediou esse contato aqui para a É. realização dessa live maravilhosa. Linda. Créditos para Karina Padilha, a belíssima Miss Amazonas de 89. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que o ano de 89 foi fantástico, encerrou um ciclo com o Silvio Santos, com o SBT, o concurso Miss Brasil nunca mais voltou ao SBT. Então, assim, vocês são maravilhosas, todas vocês estão de parabéns, né? Assim, eu estou tão feliz aqui de estar fazendo essa Ai, live com você, como eu fiz com a Karina, com a Séries, com a Adriana Colim, com a Flávia, com a Ana Cristina Medeiros.
Então, todas com muito carinho aqui, com a Selma do Acre também. Então, eu me sinto muito grato, né, com essa presença de vocês aqui. É Foi um isso que grupo dá um maravilhoso. combustível. Foi um grupo maravilhoso, único, único. Botaram pessoas maravilhosas juntas, não tinha rixa, não tinha. A gente se ajudava, a gente ria, a gente se divertia, a gente. Nossa, foi realmente um grupo maravilhoso. Não tem nem isso negativo para falar. Nada. Faço votos que um dia vocês se encontrem, marquem um encontro aí daqui para 2029, né, assim, para celebrar, né, os 40 Elas anos. se encontram, mas eu tô longe, né? É complicado. Um dia você vai voltar aqui, nem que seja passeio. Aí vai casar, unir as duas coisas, se Deus quiser. Seria maravilhoso. Luviane, eu vou fazer o seguinte, vamos ao ping-pong e depois eu lhe faço a pergunta final, tá? E aí é o seguinte, eu queria que você falasse um país, Brasil. uma cor favorita, O azul turquesa das águas de Formenteira, aqui do lado. um perfume predileto, Eu lembro que o perfume que sempre tá vendo na minha cabeça é o Zingara do Boticário. Nem sei se produzem a um, mas eu usava muito o Zingara do Boticário. É o meu predileto, até hoje. uma palavra que não te define, Invejosa. o melhor ano da sua vida, 1992, quando eu vim para a Europa. Qual é a estação do ano preferida? Sua estação do ano preferida? Primavera, principalmente Paris na primavera, é lindo. Uma viagem marcante. Marrocos com a minha mãe, Seu signo, Gêmeos. seu estilo musical. Música eletrônica e também bossa nova. Certo. E respondendo uma pergunta de um nosso seguidor aqui, o Christian Salles, ele pergunta que time a Luziana torce. Ah, eu sou flamenguista. E em Manaus eu sou Rio Negro. Pronto aí, Christian, pergunta respondida. Beijo, Christian. Uma realização. Ser mãe. E, para finalizar o ping-pong, Miss Brasil Universo 1989. Sonho realizado. Um círculo fechado. Maravilha! Bem, Luziane, eu queria que você deixasse uma mensagem agora para o Mundo Miss. Olha, meninas, ser Miss, pelo menos no meu tempo, as pessoas, infelizmente, conectavam a beleza não com a inteligência. Então, a gente evoluiu muito nesse Miss é a representação da mulher, simplesmente. Você usem a voz de vocês para fazer algo bem para esse mundo da gente, que a gente está precisando. É o que eu diria. Usem não só para vocês, mas deem também, retribuam o que vocês recebam. E sejam sempre quem vocês são, simplesmente. É o que eu diria. Maravilha. Bem, Luziane Medeiros, eu quero dizer desde já para você que você acaba de se tornar uma Miss Brasil Forever por participar desta série de lives Miss Brasil Forever e que foi um prazer muito grande tê-la aqui conosco nesta tarde de 26 de julho, fechando o mês de julho aqui, né? Comigo nas lives, e que foi uma entrevista maravilhosa, que vai ficar salva daqui a pouquinho aqui no Instagram e depois amanhã no canal Miss Brasil Forever no YouTube. E que você continua linda, uma pessoa de luz, uma pessoa carismática, e que esse encontro virtual assim matou as saudades, não só minha, mas do Brasil inteiro, que quer ver como está a Miss Amazonas hoje
e você veio aqui com maestria, com essa live maravilhosa. A minha palavra é gratidão e A minha também, que... A minha também, Janilson. A minha também. Muito obrigada, de verdade, de coração. Foi Tá maravilhoso. A certo. tua paciência, você teve muita paciência comigo. Eu sou um. Nada, vocês merecem, são estrelas, né, daqui do canal. O canal está aqui sempre à disposição de vocês, assim, e foi encantadora. A live foi encantadora. Está sendo O encantadora prazer foi meu. com O a prazer foi Miss meu. Amazonas 89. Linda, tá certo? Então é Obrigada, isso. meu amor. Eu quero agradecer aos seguidores que estiveram presentes. Você também pode dar sua mensagem final aqui para os seguidores. E é isso, missão cumprida. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande a todos. Muito obrigado, Josanito, por essa viagem no tempo. Muito obrigado pelo teu carinho. Muito obrigado pelo teu carinho por todas nós. A gente se sente rainhas com você sempre. Entendeu? Foi realmente muito gratificante, muito bonito esse momento. E eu só tenho que agradecer. E te mandar um beijo muito forte. De repente a gente se vê pelo Brasil algum dia. Sim, Fica com Deus. um dia eu quero fazer um turismo aí na Europa, quero lhe reencontrar aí, se Deus Escreve, quiser. escreve. Sim. Não vamos perder o contato, não, tá? Agora vamos ficar Com se certeza. conectando aqui direto. Olha, o Pereira Baixo está dizendo que você é uma fofa. Linda. Mua! Fofo você. Tá certo. Obrigada. Então, gente, eu quero finalizar a live aqui fazendo um convite especial, especialíssimo. Próxima quinta-feira, dia 31 de julho, a série de lives Miss Brasil Forever estará completando 5 anos de existência. Então, eu quero dar os parabéns a Vamos todas as apoiar. misses que abraçaram o projeto, que vieram aqui, né, fazer as entrevistas, aos seguidores do canal, que está crescendo a cada dia. Né? Então, assim, vai ser uma noite de festa na próxima quinta-feira. Espero por todos vocês, Que, tá? Aqui no que canal. horas, Josenildo? Que horas vai ser? Começa às 20 horas. Às 20 horas. Oh, eu tô dormindo. Eu sei, minha rainha. Por isso que a sua live foi especial, já está sendo aqui. Já antecipamos aqui, faz parte da comemoração do canal, uma live coroada de sucesso aqui, uma pérola que veio a se juntar com todas as outras lives, assim, e que está aqui agora salva, vai ficar salva aqui agora, tá certo? Tá certo, meu amor. Ó, um beijo grande no Então, coração. Muito obrigado por esse momento. Se cuide muito, fica com Deus e muito sucesso. obrigado, minha rainha. Obrigado a todos os seguidores. Até quinta-feira, se Deus quiser. Um abraço. Tchau. Tchau. Beijo. Beijo.